Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A paz do Senhor, amados. Faz favor, tome assento. Agradeço ao Pai Celestial pela oportunidade que nos concede de estarmos pela primeira vez no Triângulo Mineiro para cooperar na obra do Senhor. Agradeço, irmão, terás galardão pelo copo d'água. Agradeço de coração ao pastor Álvaro e ao pastor Gerson, muito agradecida. Leve meus agradecimentos ao pastor Álvaro, por favor. Quero agradecer à irmã Leite, querida, aleluia, pela confiança de nos trazer até aqui, para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Pedi ao meu amigo Espírito Santo, me dá uma palavra para a igreja esta noite. E aquela palavra que eu recebi dele, quero compartilhar com a igreja esta noite. Agradeço pela saudação de vocês. Afinal, somos corpo. Glória a Deus. E trago as saudações da minha igreja em Recife, Ministério Pernambuco. Por favor, eu vou pedir a ajuda da mídia. Quem está da mídia? Eu já pedi autorização ao pastor para colocar as escrituras na tela e para que a igreja participe da leitura, e ele consentiu. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 6. Evangelho de Mateus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, igreja linda. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O esposo, porque é o noivo desposado. O noivo desposado na antiga aliança já era considerado esposo. Há algumas versões que dizem: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E quando eu meditava nessa primeira frase, eis o noivo, o Senhor, o Espírito Santo, foi trazendo ao meu coração. E o objetivo da palavra é renovar em nós, despertar em nós o amor pelo noivo. Glória a Jesus. Nós estamos em um tempo que o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, nada melhor do que o Espírito Santo nos lembrar pela palavra o quanto nós, igreja noiva, devemos despertar cada dia o nosso amor pelo noivo amado, que tem por nome... Foi fraco, mineiro não fala fraco, eles comem pão de queijo. O nome do noivo é Jesus. Amém, glória a Deus. E é interessante que todo rapaz, quando quer casar, ele procura noiva de acordo com o nível dele, ou o nível intelectual, ou o nível econômico, ou o nível espiritual. Mas esse noivo que a igreja tem, aleluia,
Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E nós que somos igreja, corpo de Cristo, fazemos parte da noiva. Somos a noiva do Cordeiro. Mas ele veio, e o propósito da vinda dele, um dos propósitos, obrigado amigo, foi preparar uma noiva para ele se casar com ela. E quando a gente lê na palavra, a gente observa que ele não foi procurar pessoas especiais. Veja, nós vamos ler juntos alguns textos onde e que tipo de pessoas o noivo escolheu, porque ele disse em João 15 e 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora, que povo ele escolheu? Onde estava esse povo? Quem eram os escolhidos por Jesus? Por favor, eu peço que a mídia coloque Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E eu vou pedir à igreja, por favor, participação na leitura das Escrituras. Vamos lá, bonito? 1, 2, 3. E vos vivificou. Ou seja, onde estava a antes, que hoje é noiva, onde estávamos? Em ofensas e de onde ele nos escolheu, de um lugar onde a gente vivia morto em ofensas e pecados. Segue, por favor. Agora veja como é que a gente andava. 1, 2, 3. Andastes segue. Amém. Meus filhos, vocês já imaginaram de onde o noivo nos escolheu? Não, mas eu era bonzinho, eu vivia direitinho, vivia. A Bíblia não mente. Dentre tanta coisa ruim que nós éramos, o texto conclui: e éramos por natureza filhos da ira. Você já pensou de onde foi que o noivo lhe escolheu? Você já pensou? Agora veja, Efésios 2 e versículo 12. 1, 2, 3, amados, que naquele você toma consciência, lendo essas escrituras, de onde ele nos tirou? Tito, capítulo 2, versículo 3. Amados, eu só sei trabalhar com a Bíblia. Não sei usar outra coisa. É a ferramenta amada no meu coração.
Não, Tito 3. Desculpa, meu lindo. Ou linda, não sei quem é na mídia. Tito 3, versículo 3. Vamos lá? Em nome de Jesus, bonito. 1, 2, 3. Toda a gente. Será que todo mundo que está me ouvindo esta noite tem consciência onde vivia? Ah, mas eu nasci no Evangelho, mas nasceu em pecado. Nasceu com a natureza carnal. Ninguém nasce salvo. Para que a gente seja salvo, precisa nascer a segunda vez. O segundo nascimento é que nos torna filhos de Deus, ao invés de filhos da ira. Glória a Jesus, meus filhos. Glória a Jesus. Aleluia. A noiva se alegra quando pensa de onde o noivo a escolheu. 1 Pedro capítulo 4. E vamos de Bíblia, né? Talvez essa semana você não leu muito, aí hoje a irmã Lídia chega aqui e faz você ler. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Bora, 1, 2, 3. Vocês estão vendo pela palavra do Senhor de onde o noivo nos tirou? Quando a gente lê Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Vamos lá, em nome de Jesus. Dando. E o 13. Onde é que a noiva hoje está? No reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus. Por isso que você deve se dar valor. Porque você custou muito caro ao noivo. Oh, aleluia. 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 Eu queria que você pensasse um pouquinho. O que é que eu tenho feito para agradar esse noivo? O que é que nós temos feito para agradar este noivo? 1 Coríntios capítulo 1. Veja a escolha. Versículos 26 ao 29. Vamos lá, 1, 2, 3. A vossa vocação.
que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, glória a Deus. Glória a Deus! Ainda tem gente que quer ser pastor Gerson. Sabe de uma coisa? Quando a gente se diz justo, a gente ainda não é noiva. Porque o noivo não veio para justos. Ele disse: eu não vim para justos, eu vim para pecadores que necessitam de arrependimento. Por isso que é muito difícil uma pessoa boa receber Jesus. Não, eu não pego, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. O noivo só veio escolher imprestáveis como eu. Ele escolheu a gente. Você lembra que no Evangelho de Lucas está escrito que ele disse assim: os convidados não eram dignos. Sai por aí pelos valados, pelos vales, pelos becos, nas encruzilhadas. E traga. Nesse lugar, irmão, não tem gente nobre, nem poderoso. Mas ele mandou trazer quem? Traga os cegos. Traga os aleijados, vai. Aleluia. Traga os pobres. Aleluia. Eu quero a minha casa cheia. Isso é um noivo que a gente deve amar, meus filhos. E não trocá-lo por nada. Não trocar a nossa paternidade, porque Ele nos escolheu, vamos dizer, a pior espécie. Porque Ele disse que os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes, Ele veio para quem estava morto, Ele veio para dar vida, Ele veio para sarar, Ele veio para libertar. Olha para que Ele veio, Lucas 4. Oh, amigo, que pelo menos 10% das pessoas que me amam, que me ouvem, aumentem um bocadinho o seu amor pelo Senhor Jesus. Lucas 4 e 18 e 19. Bora, meus lindos, vocês leem bonito, só precisa ler com o peito estufado, né? Porque a palavra do Senhor merece estrondar no nosso pulmão. 1, 2, 3. Restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha para o que Ele veio. Por isso que Ele precisava escolher
aqueles que estavam mesmo arrasados, sem valor. Mas Ele nos deu valor. Ele deu valor a você. Ele deu valor a mim. E agora, porque Ele veio, olha onde é que a noiva está. Efésios 2:6. Gente, a palavra de Deus é muito linda. Amem a palavra, meus filhos. Leiam a palavra. Encham o coração da palavra, meus filhos. 1, 2, 3. Onde é que a noiva está nessa hora? Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você já está lá. Aleluia! Glória a Jesus. Se você não está lá, é porque você ainda está cá. Mas quem é noiva, quem está na noiva, já está lá. Por quê? Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Vamos lá, meus filhos. 1, 2, 3. Porque a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A noiva já é glorificada. Aleluia! Sentada no nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção, não está dizendo se é da religião evangélica. Tem muita gente que está na religião evangélica, mas não está em Cristo. Só é noiva quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, que é da religião evangélica, não é noiva. E eu venho na autoridade do nome de Jesus dizer para alguém nesta noite: saia da religião e passe a viver em Cristo. Porque quando a mensagem chegar, eis o noivo, só quem vai ouvir é quem está nele. Só quem tem ouvidos para ouvir. E não quem vem à igreja, não quem canta, não quem toca, não quem ensina, não quem faz isso por mera religião evangélica. Mas aqueles que estão em Cristo, estão assentados, já agora, em regiões celestiais, nele. A igreja é para louvar a esse noivo que tanto fez por nós. O preço que ele pagou foi muito alto. Você pode conferir em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, até o 15. Vamos lá, minha gente. E quando aleluia! E
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Por isso que a noiva é triunfante, é triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra a noiva, porque o noivo já despojou principados, potestades e triunfou. Mas era bom, Jesus, que todo esse povo glorificasse o seu nome. Não tem como. Quando o Espírito de Deus se move em nós, irmãos, Jesus disse: Ele me glorificará. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. A noiva glorifica o noivo. Aleluia. Efésios capítulo 2. Aleluia. Versículo 18. Olha o que o noivo fez pela noiva. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque por ele o noivo Você já imaginou que para a gente ter acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que disse a Abraão em Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso, irmã Leide, sem marcar audiência. Aleluia, pastor, glória a Deus. Para qualquer autoridade, irmão, nós precisamos marcar uma agenda. E tem gente que precisa esperar 2 meses para falar com uma certa determinada autoridade. Mas pelo noivo. Pelo noivo. Pelo noivo. Você, meu filho, tem acesso a Ele, ao lugar santo dos santos, a qualquer hora do dia ou da noite, porque Ele não dorme, nem tosqueneja, Ele está sempre pronto. Quando o nosso telefone toca lá, Ele já está pronto, pronto para nos ouvir. Por quê? E quando a gente está na nossa fraqueza, o nosso noivo amado, aleluia, que depois que morreu e ressuscitou, subiu e assentou-se à destra da majestade. Vamos ler. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, falando do noivo. 1, 2, 3. Vocês entenderam? Havendo feito, deixa um minuto, querido, por favor. Havendo feito por si mesmo a purificação. Ele, Deus, Ele santo. Ele fez a purificação por Ele. Irmãos, por que você quer deixar o noivo? Porque você quer entrar em divórcio?
Por que você quer se separar? Ele não merece que nós voltemos as costas para Ele. Ele é Deus, Ele é santo. Que o anjo disse a Maria: o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Antes de nascer, os anjos já o denominavam ente santo. Agora, mas veja o que ele teve coragem de fazer por nós. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 19. Bonito, 1, 2, 3. Por que você e eu somos santificados na verdade? Por quê, irmãos? Por quê? Volta lá, meu filho, que eles não entenderam. 1, 2, 3. Por que que a noiva é santificada na verdade? Por quê? Por quê, meus filhos? Alguém não entendeu ali a primeira frase? Por quê? Porque Ele se santificou por nós. Vocês já pensaram o peso disso? Isso foi Ele orando. Agora vamos ver que Ele fez de verdade. Hebreus capítulo 13. Versículo 12. Um, dois, três. Olhe bem para mim aqui, por favor. Sabe quanto custou a minha e a sua santificação como noiva? O padecimento dele, o sofrimento dele. Custou caro para ele comprar a mim e a você. Aleluia. Apocalipse 5 e 9. 5 e 9. 1, 2, 3. Dez. Lembra de onde Ele nos tirou? Lembra quem éramos nós? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O pastor falou aqui, Ele nos amou primeiro, a ponto de com o sangue. Ei, você foi comprado com o sangue do Santo Filho de Deus. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas e por uma oferta do inimigo de Deus. Veja,
Ele nos comprou e nos fez sacerdotes para Deus. E a noiva é 1 Pedro 2, versículo 5. E agora, olha o que nós somos, porque o noivo nos comprou. Ei, não foi de graça não, teve preço. 1, 2, 3. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Presta atenção, deixa um minuto, querido. A noiva foi edificada casa espiritual. Nós somos casa espiritual, ou seja, casa onde Deus habita, casa onde o Espírito Santo mora, templo e morada do Espírito Santo, como está escrito, é o nosso corpo. E para fazer o que com esse corpo? Para usar como eu quero? Para expor esse corpo como objeto de desejo? Para destruir esse corpo com coisas que não agradam a Deus? Não, a casa foi edificada para oferecer sacrifícios espirituais. O que significa sacrifício espiritual agradável a Deus? É aquele que é oferecido a Deus por meio de Jesus. Só pode oferecer sacrifício espiritual quem está em Cristo. Eu quero que vocês, por gentileza, repitam isso para sair daqui, pelo menos essa frase gravada. Só pode oferecer sacrifício espiritual quem está em Cristo. Outra vez, quem está em Cristo. Ser evangélico simplesmente sem estar em Cristo não oferece sacrifício espiritual, muito menos agradável a Deus. Pode cantar bonito, mas a noiva foi chamada para oferecer sacrifício espiritual. Versículo 9, meu filho, enquanto a gente encerra, a hora acabou. Mas é linda a palavra, não é, meus filhos? Vocês vão começar essa semana lavados pela palavra. Jesus disse: vós estar limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo 9. Olha quem é a noiva. 1, 2, 3. Pode segurar aí, meu filho. Você viu? Você está em Cristo. Você está na noiva. Você está no corpo. E quem é a noiva? Geração, vamos dizer, cada coisa, juntos. 1, 2, 3. Nós somos, vós sois a adquirido porque comprou. Aleluia! Agora, para que tudo isso? Para eu pedir a Jesus o meu carro zero. Sim ou não? Olha para ali, para que foi? Que ele fez a gente tudo isso. Para eu ter saúde, foi? Sim ou não? Foi para eu ganhar muito dinheiro. Sim ou não?
A maioria nem responde, pastor. Meu Deus, me ajude. Acho que eu estou sendo demais, não estou, pastor? Eu estou falando demais? Para que foi que ele nos chamou? Você sabia que a noiva está cumprindo isso aí? A noiva. A noiva, ela não se ajunta para falar mal dos outros, não. Os membros do corpo, também não, tampouco para queixar. O assunto da noiva é o que, meus filhos? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos fez assentar em lugares celestiais, daquele que por causa dele nós fomos tirados do império das trevas, meu filho, e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não responda para mim. Você tem desempenhado a sua missão como noiva? O noivo vem aí. E encerrando o mesmo, pastor. Apocalipse, capítulo 21. Não, 19. Obrigado. Olha o que espera a noiva. Apocalipse 19 e 7. Bem bonito. Pastor, posso pedir para ler de pé? Por favor, a igreja se coloca de pé. Para a gente ler lindo isso aí. Vamos lá? Bora, 1, 2, 3. Aleluia! O noivo deu tudo para a noiva se aprontar. Igual na história da Esté. O rei queria uma noiva para ser esposa, mas ele mesmo ofereceu tudo. Ele ofereceu os vestidos para elas escolherem. Ele ofereceu as joias para elas se adornarem. Aleluia! Ele ofereceu alimentos bons para ela ficar bem sadia, saudável. Aleluia! Aleluia! O perfume, ele deu tudo, assim como o nosso Jesus, ele nos deu tudo. Agora a gente tem que se aprontar. A noiva é quem se apronta. Eu e você é que temos que estar prontos para o banquete do perdão nas bodas do Cordeiro. E agora, 22, versículo 17. 1, 2, 17. Isso, 1, 2, 3. Até a água da vida ele já deu. Aleluia! E a pergunta do Espírito Santo, porque ele já conhece, eu e você. Mas Jesus sabia que o cego queria ficar são. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? E nesta noite o pastor disse que eu podia orar. Depois de ler tantos versículos das Escrituras, eu sei que a palavra falou com cada um de nós. A pergunta é: você
Já bebeu da água da vida? Só é noiva quem bebe da água da vida. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Alguém aqui ainda não bebeu desta água? Alguém aqui não tem a segurança de estar em Cristo? Alguém aqui, por acaso, se a trombeta tocar agora, não tem certeza de ir com o noivo? Mas eu sou crente, daí ele não vem buscar crente, ele vem buscar a noiva. Mas eu sou evangélico, ele não vem buscar evangélico, ele vem buscar a noiva. Só quem está nele, só quem está no corpo, é quem vai ouvir a trombeta e a mensagem: eis o noivo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que aqui há pessoas que, porque foram criadas no Evangelho, acham que está tudo bem. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de engano em mentes aqui, para que a luz do Evangelho resplandeça na sua mente e você, como diz, né, o adágio, caia na real de que só por ter nascido no Evangelho você ainda não está em Cristo. Eu não posso demorar. Eu dou 1 minuto, só posso esperar 1 minuto, amigo, um minuto. E nós vamos orar agradecendo a Deus. É 1 minuto mais importante da sua vida. Você está aqui, mas precisa ser humilde para vir a Jesus. Precisa ser humilde para estar na noiva. Enquanto eu oro, você ainda pode vir. Pai, em nome de Jesus, temos entregue aquilo que recebemos do Senhor nesta noite. Os teus olhos estão sobre este ambiente. E o Senhor conhece aqueles que estão em Cristo e os que estão na religião evangélica. O Senhor sabe aqueles que estão preparados para subir com a noiva agora. E sabe aqueles que ainda estão se preparando. Só que enquanto o noivo vem, num piscar de olhos, não vai dar tempo para preparar. Por isso, Pai, a oportunidade foi dada. O teu Espírito é quem convence. E a tua palavra diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor dê oportunidade a essas pessoas de verdadeiramente viver em Jesus e não na religião, seja ela qual for. Que o Senhor ajude a cada um que é noiva a permanecer fiel até a morte, a perseverar até o fim e a lavar cada dia as suas vestes do sangue do Cordeiro, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oramos com gratidão, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Muito obrigada, pastor.